beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre derivação implícita. Esse vídeo vai ser mais rapidinho porque ela é consequência direta da última aula, que era a regra da cadeia. Bora lá. Suponha que f seja uma função de x e y igual a zero e que seu y depende de x. Se f é diferenciável, podemos aplicar a regra da cadeia. A minha f depende de x e y e o meu y depende de x. Se a gente for derivar isso aqui em relação a x, fica como? A derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a ele mesmo, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Tudo isso igual a zero. O que eu estou fazendo é derivar essa igualdade aqui, derivando cada lado da igualdade. A derivada de x em relação a ele mesmo é 1. Então esse cara vai ficar a derivada parcial de f em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes dy dx, igual a zero. Se você isolar esse termo aqui, fica a derivada de y em relação a x é igual menos a derivada de f em relação a x, dividido pela derivada de f em relação a y. Ou, de forma mais simples, menos derivada de f em relação a x vezes dividido pela derivada de f em relação a y. Pronto, tá aí. Isso aqui é a nossa fórmula de derivada implícita. É o que a gente vai usar para derivar. Exemplo. Determina a derivada de y em relação a x dessa função aí. Primeira coisa, lembre que a gente fez a fórmula para derivar isso aqui. Igual a zero. Então essa função todinha tem que ser igual a zero. Assim, fica f de x y igual a x à terceira mais y à terceira menos, passei esse cara para o outro lado, 6x, y, tudo isso igual a zero. Pronto, o nosso f está no formato certo. Agora é só aplicar a fórmula. A derivada de y em relação a x é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a y. Esse cara é igual a quê? Deriva esse cara em relação a x vai dar 3x ao quadrado menos 6y. Deriva esse cara em relação a y, 3y ao quadrado menos 6x. E pronto, tá aí, acabou. Tá aí a derivada. A derivada desse cara em relação a x, a derivada implícita. A minha f de x, y, vai ser igual. Passa esses caras para o lado de cá, então exponencial de y menos x y. A derivada de y em relação a x vai ser igual menos a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y, que é igual a menos. Se eu derivar esse cara em relação a x, vai dar. Esse cara é constante porque não tem x. Então fica menos 1 menos y. Se eu derivar esse cara em relação a y, a derivada da exponencial, nesse caso, é ela mesma. Então, a exponencial de y menos x. Pronto, tá aí. Bom, se a sua função depender de três variáveis, x, y, z, você com a conta semelhante chega nessas duas fórmulas, que é a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Mas, como nos outros casos, é a aplicação direta de fórmula. Então, se a gente quer a derivada em relação a z, está aqui. Primeira coisa, define a sua f direitinho. A sua f de x, y, z é igual. Passa um para o lado de cá, então fica x à terceira, mais y à terceira, mais z à terceira, mais 6x, y, z, menos 1. A derivada parcial de z em relação a x vai ser quem? Bom, está aqui a fórmula, aplicação direta de fórmula. Deriva esse cara em relação a x. Então, 3x ao quadrado mais 6y, z. Derivada de f em relação a z. Bom, 3z ao quadrado. Deriva esse cara em relação a z mais 6xy. A derivada de z
em relação a y é quem? Está aqui a fórmula. Deriva esse cara em relação a y, então vai ser 3y ao quadrado mais 6xz. E deriva esse cara em relação a z. Bom, 3z ao quadrado mais 6xy. Pronto, tá aí. Derivada implícita é essa. Aplicação direta de fórmula. Bom, galera, é isso aí. Derivada implícita é só isso. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que a gente vai discutindo. Valeu!